Bom, agora nós estamos na linha aqui, né, com um grande amigo nosso também, que ele já veio bater aquele papo conosco pela primeira vez, uma pessoa realmente sensacional, né, uma pessoa que está aí por dentro do mundo da economia, e ele vai falar um pouquinho com a gente aqui nessa super tarde de quinta-feira, o nosso grande amigo João, que é economista. Alô, João, boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo. Boa tarde, Wander, como é que está por aí? Tranquilo, rapaz, refrescante nessa super tarde de quinta-feira, aí depois de uma pequena chuva que nós tivemos aí depois do almoço, agora tá uma temperatura super gostosa, viu, João? Já tá agradável o clima, né? Tá agradável, um clima bastante agradável. Ô, João, agora é Londrina, né, que você se encontra, não é verdade? Como? É Londrina ou Maringá que você se encontra? Maringá, né? O Maringá. E Maringá, como que tá a temperatura em Maringá aí? Tá tranquilo também? Tá refrescante? Tranquilo também, deu uma refrescada aqui, amenizou um pouco o calor. Beleza. E agora quanto à economia do nosso país aí, hein? Inclusive eu estava vendo uma matéria aqui que Guedes confirma que a economia terá 6 aí secretárias especiais. E falando em economia, eu gostaria de saber, né, você que é um bom entendedor nesse assunto aí, você passar essa posição para os nossos queridos ouvintes que estão aqui acompanhando o nosso programa Alô Cidade. Certo, Wander. A respeito da economia, claro que a gente está voltando de uma recessão aí de 3 anos, mas boas notícias chegando, né? Eu vejo assim, uma atrás da outra. Por exemplo, hoje foi divulgado a questão do desemprego. É o 7º mês consecutivo que o desemprego vem caindo, né? Então, claro que a gente atinge ainda um total de uns 12 milhões de pessoas desempregadas, e o aumento do número dos trabalhadores se deu também por aqueles que são sem carteira ou por conta própria. Pelo seguinte, né, Wander? A gente tem 2 fontes de dados para avaliar. Uma é o CAGED, que é aquele informe dos contadores, né, os escritórios de contabilidade, para o Ministério do Trabalho, onde a gente só pega aqueles que têm carteira assinada. E outro que foi divulgado hoje é o do IBGE, né? Então a gente também consegue fazer estimativa daqueles que trabalham por conta ou sem carteira. Então, assim, uma coisa que já esteve no patamar de praticamente 14%, vem caindo aos poucos. A gente sabe que o desemprego é o último aí, dentro de todo esse dominó, esse efeito cascata de recuperação, mas já conseguimos sentir isso daí, né? Bacana que é o 7º mês consecutivo que o desemprego vem caindo no país. É uma perspectiva muito grande aí para as pessoas aí que estão desempregadas, mas sabemos que no ano de 2018 aí as coisas vão acontecendo gradativamente, né, João? Sim, tem muito a recuperar ainda. Por exemplo, a renda, de certa forma, está estagnada. Mas se a gente parar para analisar que a inflação também está na casa de 4,5%, então, assim, não estamos tendo ganho real, mas ao menos o desemprego ele vem em queda. E daí, se a gente pegar algumas informações ou estimativas pelo relatório Focus do Banco Central, a gente vê que o PIB esse ano novamente vai crescer, mesmo que pouca coisa, em torno de 1,4%, mas para o ano que vem a expectativa, e assim, isso aqui não é um jogo de adivinhação, tem todo um sistema econométrico em que ele consegue ter algum nível de assertividade, né? Um crescimento já de 2,5%, com uma inflação em queda, né, de 4,3 para 4,2%. Porém, daí tem um detalhe aqui, Wander, que eu acho bem interessante e as pessoas poderiam se aproveitar nesse momento, se possível. A expectativa da taxa de juros básica, que é a Selic, e que determina ali as operações, e a primeira operação que a gente encontra assim, bem próxima à Selic é aquelas de financiamento imobiliário, porque tem a garantia do imóvel, então é praticamente livre de risco para as instituições, né? Então, veja bem, se a gente tem uma expectativa de crescimento da economia para o ano que vem, o Banco Central, para conter um pouco desencaixes entre oferta e demanda, ele acaba elevando a taxa de Selic, e então eles já estão projetando em 8% para o ano que vem. Eu recomendaria quem tem a possibilidade e percebendo que aquele tempo nebuloso passou, provavelmente a renda venha a se recompor e que a taxa de juros ela tende a subir um pouquinho, agora é um bom momento para a pessoa encarar um financiamento imobiliário, viu, Wander? Quer dizer que as pessoas, então, podem entrar nesse financiamento de imóveis que será numa boa, né? Pelo menos vai ser mais tranquilo a taxa de juros.
Porque assim, a gente teve uma desvalorização dos imóveis, né, bastante acentuada. Agora, a ideia, o que já se percebe é uma volta de uma valorização, né? Se a gente for pegar, então, essas duas questões, a menor taxa da história na Selic, então está barato fazer o financiamento imobiliário, e o fato que eles desvalorizaram, mas agora a tendência com a retomada do crescimento é deles voltarem a valorizar, é um ponto de inflexão muito interessante para aqueles que tiverem condição, né? E outra, a gente sabe que quem tem o FGTS preso lá é mal remunerado, né? Então, o que você acaba investindo em imóvel, com certeza vai ser maior do que aquilo que estão te rendendo ali, né, com aquele FGTS preso. Então, para aquele que tem ainda a carteira assinada como colaborador e tem o depósito do FGTS mensal lá dos 8%, é interessante também, viu, Wander? Ah, beleza. Ainda mais, né? Portanto, tá aí, né? Para você que está nos ouvindo aí, gente, aproveitar esse momento, né? O crédito imobiliário, né? Com recursos aí da poupança também. Lembrando que cresce 53% em outubro, diz aí a ABCIP. É uma coisa interessante, né? Agora, nesse ano de 2018, aí, a perspectiva é que sejam melhores aí para os trabalhadores, né, João? Vamos pegar o comércio. O índice de confiança é o maior desde 2014, que foi aquele ano onde começou o segundo semestre já degringolar, né? Então, tá todo mundo com um sentimento otimista para o ano que vem. Existia uma situação internacional aí de o barril de petróleo subindo muito, estava encarecendo os combustíveis, e isso daí é um insumo que impacta na economia como um todo. E depois a gente está vendo um movimento inverso, o barril de petróleo caindo, o dólar também caindo. Veja bem, ontem teve um discurso lá do presidente do Banco Central deles, que falou que não vai mais seguir subindo no mesmo ritmo como estava a taxa de juros. Automaticamente o dólar cedeu, que ele tinha voltado ali na casa dos 3,90 e alguma coisa, já caiu hoje 3,86. A Bolsa se valorizou novamente, a gente hoje teve um pico histórico, recorde na Bolsa de Valores. Então, assim, são várias variáveis que a gente pode fazer uma análise e daí montar um cenário com base também em tudo isso que a gente tem observado pelo IBGE, pelo CAGED, pelo relatório Focus, Banco Central. Então, essa ideia aí de que um momento novo está para vir no país, eu estou confiante nisso, viu? E diante de tantas notícias boas, tantas notícias agradáveis aí para os nossos ouvintes, uma outra também é o 13º que está pintando no pedaço também, né, João? Pois é, a gente chegou a comentar ali umas 3 semanas atrás que estava por vir, mas agora tá bem próximo, porque a primeira parcela cai amanhã, né, Wander? Primeira parcela amanhã. A empresa ela tem que pagar até o dia 30 de novembro, claro, algumas às vezes antecipa, fica a critério, né, mas aquelas de menor e médio porte costumam se utilizar da data máxima, né? Então, o que a gente tem que entender, o 13º, ele é como se fosse uma outra competência, ela não entra dentro daqueles meses padrão de novembro, dezembro. Então, o cálculo do INSS que se desconta é em cima desse valor total, não é como as férias, que quando você recebe as férias também, às vezes o INSS cai para uma alíquota maior, a pessoa está acostumada a 8%, 9%, acaba vindo 11%, né? Então, a pessoa vai receber a metade, que é os 50%, a pessoa que ganha lá, então, R$2.000, ela vai ter uma primeira parcela de R$1.000, mas ela tem que estar ciente que quando receber a segunda parcela lá no dia 20 de dezembro, daqui 3 semanas, então vai vir os outros 1.000, mas aí descontado o total do INSS, né? Então é só uma expectativa que ela tem que ter ali, que a segunda parcela vem um pouco menor. E também aqueles que vão sair de férias coletivas já ir meio que se programando com essa entrada que vem com abono, né? As férias, ela sempre é uma antecipação dos dias que você acaba se ausentando, mas vem com aquele abono de 1/3 adicionado, né? Tá certo. Agora, uma das maneiras da pessoa, quando receber esse 13º, é saber aplicar bem esse dinheiro para que depois não fica, né, chupando o dedo aí depois, né, João? Olha, se a pessoa tem dívida, vamos aproveitar para quitar. Né, colocar a mão na consciência, de repente não dá para viajar muito longe, não dá para comprar muito presente, vamos ser responsáveis agora e até mudar um pouco os critérios, a disciplina, né, e se planejar para o próximo ano.
Então tá com apertado no cartão, tem alguma dívida em aberto, não pague as contas com atraso, com multa. Isso é um dinheiro que vai pro ralo, na verdade, né? Uhum. E veja bem, a gente sabe que 40% dos adultos estão com dívidas vencidas do país, infelizmente, né? Aumentou muito o número de inadimplente. Dívida vencida é aquela que a gente consegue observar através dos nomes negativados, né? A pessoa tem o cheque devolvido, o nome no SPC, um protesto no cartório, então, evidentemente, ela não pagou, não honrou aquilo ali no dia, ficou dívida vencida. Então, 40% dos adultos no Brasil estão nessa condição. Então, eu acho assim, entrou um dinheiro extra, vamos então tentar estancar esse tipo de caso em que está perdendo com juros, e aqueles mas João, eu não tenho problema, não tá nada vencido. Então a gente pode se aproveitar nos descontos ali no ano que vem, né? Logo no início do ano sempre tem aquela história de vir o IPVA, o IPTU, em vez de pagar parcelado, pagar à vista com desconto, porque na verdade o valor efetivo é aquele à vista. Se você pagar parcelado, está sendo incorporado os juros, está pagando mais caro, né? Então eu acho que é bom fazer uma poupança, assim, dar uma segurada agora nessa reta final, espera pro ano que vem, ver essas oportunidades para você conseguir pagar um valor menor do que aquele que iria fazer se parcelar assim 10, 12 vezes, né? Tá aí, nós estamos conversando diretamente de Maringá com o economista João, que está aí comunicando com você, né, esclarecendo algumas dúvidas em relação à economia do nosso país. E é uma alegria muito grande, viu, João, de estar sempre recebendo você aqui no nosso programa Alô Cidade, e esclarecendo algumas dúvidas, que são muitas, né, para os nossos queridos ouvintes que estão aqui acompanhando o seu programa. Aliás, acompanhando o nosso programa aqui, tá bom? Certo, velho. Então tá bom. E eu quero desejar para você aí um final de semana maravilhoso, e pode ter certeza que antes do Natalzão ainda a gente vai bater mais papo e você vai falar sobre mais economia dentro do nosso programa Alô Cidade aqui, meu amigo. Tá ok, mano. Estamos sempre à disposição aí. Se quiser bater um papo a respeito das finanças, da economia, a gente faz um panorama e não é lubridiano, não é enganando, não é fantasiando, a gente vai trazer aquilo que de fato está saindo, que é mais recente. Beleza, João. Bom trabalho para você aí, uma ótima tarde de quinta-feira para você aí, valeu? Valeu, bom fim de semana para todos aí. Há uma chance da gente se encontrar. Há uma ponte pra nós dois em algum lugar. Quando um homem e mulher se tocam no olhar, não há força que os separe. Há uma porta que um de nós vai ter que abrir. Há um beijo que ninguém vai impedir. Não vai. Quando um homem e mulher se deixam levar, é fácil viver, mas há uma estação onde o trem tem que parar. Tô na contramão, te esperando pra voltar, pra poder seguir, sem limites pra sonhar. Pois é só assim que se pode inventar o amor. There's a story which is waiting for the heart to write. I'm going crazy here, just wanting you to close of the night, when the love in the woman finds the love in the man. There's nothing too precious to hold it. The door is open for the time when your heart returns. Oh, and the silence of a kiss will burn. Oh, heart, when a hidden woman finds a hidden the man.
heart.